Olá, turma do quinto semestre, aqui o Padre Alberto, literatura joanina. Vamos continuar o prólogo narrativo. E então vamos a examinar agora os versículos 35 a 51 do capítulo 1 de João. Tem outros títulos narrativos, títulos cristológicos nesse prólogo narrativo? Sem dúvida. Agora, o primeiro é o Eis o Cordeiro de Deus, que repete no versículo 36 o que já João fala no versículo 29. Tem outros títulos, os discípulos falam para ele Rabi, nome que traduzido significa mestre. E logo depois tem outro título, vocês podem encontrar. Simão encontrou primeiro André Simão, seu irmão, e lhe disse: encontramos o Messias. Outro título é Messias, referido a Jesus. Vamos para frente. Filipe encontra Natanael e o que fala? Outro título: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. E então é aquele já anunciado, vamos dizer, no Antigo Testamento. E depois acrescenta Jesus, filho de José de Nazaré, um título que indica, humano, que indica a paternidade suposta, hipotética de Jesus, filho de José. E depois, se vamos para frente, nós encontramos outros títulos, por exemplo, quando Natanael se encontra com Jesus, Natanael fala, depois que Jesus lhe revela que o viu quando estava sob a figueira, Natanael fala: Rabi, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Filho de Deus não deve ser tomado num sentido pleno, como nós entendemos, mas Messias. Nós lembramos que Filho de Deus é, em primeiro lugar, Israel. O Filho de Deus, no Antigo Testamento, é o justo, e depois também o rei é filho de Deus, que tem uma responsabilidade sobre o povo, assim como o profeta. Então, nesse sentido, vamos dizer, secundário, não pleno, não é? Que é referido a todos os seres, é filho de Deus, Natanael pronuncia essa palavra. E rei de Israel é outra palavra messiânica para indicar que a presciência de Jesus desperta em Natanael a ideia que Jesus seja um ser, vamos dizer, seja o Messias que conhece as coisas. Até aqui temos esses títulos. Mas vem depois outro título, pronunciado pelo próprio Jesus, que constitui o cume de todas as declarações a respeito de Jesus que se encontra nesse texto. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus se qualifica não somente a respeito de Natanael, mas vereis a todos como o Filho do Homem. O Filho do Homem, essa categoria que expliquei nas aulas, no áudio passado, indica um personagem transcendente junto de Deus, que deve aparecer na história para exercer o juízo no momento final. Então vereis o céu aberto, a nova revelação. Jesus, filho do homem, é apresentado como o mediador entre a terra e o céu, de acordo com a visão de Jacó, da escada de Jacó, em Gênesis 28, de 10 a 17. E então temos todos esses elementos, viu, como a dimensão querigmática, a qualificação da identidade de Jesus prevalece nesse texto. E então não é tanto a narrativa, dizer o que aconteceu,
o que João Batista fez, o que fizeram os primeiros discípulos, onde foram chamados, tem também essa dimensão, mas prevalece, acima de tudo, o interesse do evangelista em dizer quem é Jesus. Agora, podemos fazer, depois desses títulos, uma classificação desses títulos. Temos, primeiramente, títulos humanos, que se referem a Jesus enquanto ser humano. O título Rabi, que significa mestre, a expressão filho de José, na boca de Natanael, de Nazaré, que são títulos humanos, qualificam Jesus com categorias humanas. Mas temos também, como vocês sabem, títulos messiânicos, que se encontram já no Antigo Testamento para qualificar o Messias. O primeiro de todos é o título Messias. Encontramos o Messias. Os títulos que estão na boca de Natanael, Filho de Deus e Rei de Israel, são também títulos messiânicos. E temos também vamos dizer, a indicação do Messias escondido. Eu não o conhecia, como já falamos a vez passada. Então, Jesus é o Messias escondido. E outro título messiânico poderia ser, de acordo com a simbologia do Antigo Testamento, o esposo legítimo, que nós encontramos no versículo 1, 27, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália, não é? Aqui à luz de Deuteronômio 25, 5 a 10, como falei. Então, títulos humanos, e vem depois títulos messiânicos. Mas temos outros títulos soteriológicos, outra qualidade de títulos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não temos dificuldade nenhuma, é um título soteriológico. O eleito de Deus, em referência ao servo do Senhor, Isaías 42:1, e também um título soteriológico, porque através do sacrifício do servo, o povo é salvo. O sacrifício de um se torna salvação de todos. Então é um título soteriológico. Títulos soteriológicos são também aquele sobre o qual desce e permanece o Espírito. O Espírito é entregue para a salvação. E também o título, aquele que batiza no Espírito Santo, batiza o mundo para que seja salvo. Não é? E então Jesus é o batizador no Espírito, de acordo com o Antigo Testamento que nós vimos. E depois tem outra categoria, a quarta categoria de títulos, a meu ver, que são títulos, vamos dizer, que apontam para a transcendência de Jesus. O primeiro título é o título que se encontra aqui, Filho do Homem. Já falamos, ser transcendente, superior, que vive junto de Deus, que aparece na história para julgamento no momento particular. Mas tem outro elemento muito delicado que aqui podemos encontrar. Na boca, aqui porém é escondido, é a técnica de João que fala e não fala, que mostra e esconde. Aqui no versículo 30. João Batista que fala, dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pode ser que poderia significar que Jesus nasceu antes,
coisa impossível, existia antes de mim, ou que passou adiante de mim por causa de uma qualidade melhor, porque era uma pessoa mais distinta, mais capacitada, não sei, não sei. Não se deve entender dessa forma esse versículo. Nós encontramos o versículo 1:30 tem uma relação com o versículo 1:15 que se encontra no prólogo. 1:30 com 1:15. Prestamos atenção. Aqui também João Batista, o que vem depois de mim passou adiante de mim porque existia antes de mim. Quase as mesmas palavras que se encontram na boca do Batista no versículo 30. Mas aqui no prólogo, que sentido tem a expressão passou adiante de mim porque existia antes de mim? Não podemos não considerar essa frase em relação ao primeiro versículo do prólogo, em que se destaca que o Verbo era Deus. Então, existia antes de mim e passou adiante de mim, não por causas humanas, mas por ser o Verbo de Deus. E então, essa expressão do versículo 1:30, meio misteriosa, depois de mim vem um homem que passou adiante de mim porque existia antes de mim, aponta de fato para quem sabe ler, e o Evangelho de João, vocês sabem, é muito simbólico, tem que ter inteligência para entender, capacidade, perspicácia para entender, pode indicar a transcendência de Jesus também, que depois será explicada ao longo do Evangelho. E então, nesse texto, nós temos títulos humanos, títulos messiânicos, títulos soteriológicos, títulos transcendentes. Viu? É um prólogo em que prevalece a dimensão carismática e nos dá já os eixos para entender a figura de Jesus, que aos poucos será explicada. Agora, com isso nós terminamos a apresentação, tem matérias para estudar. A prova vai até o final do processo, como eu já falei nas vezes passadas, né? Este é o 8º áudio que eu envio. Enviei para a Leba, mas envio agora diretamente para vocês, para a Teologia do quinto semestre. E então, qualquer coisa, agora devo ver ainda os recados, tanto no e-mail como no celular. Se tem problemas, perguntas, a próxima vez vamos fazer uma retomada em vista da avaliação, e então espero questões que vocês não entenderam até o tema do processo. Bom dia, fica com Deus, com saúde e alegria. Tchau a todos.